Fala concurseira aqui do Dr. Concursos, professor Arnaldo Vieira, mais uma aula semanal de atualidades para vocês. Começando o vídeo, toda semana pedindo para você compartilhar e curtir esses vídeos, fazer parte das nossas redes sociais, clicar no sininho, que é importantíssimo, e sempre comentar com a gente o que você está achando desses nossos vídeos, para que a gente consiga fazer toda semana um vídeo bem bacana, tá legal? Vamos lá, então... âmbito nacional semana passada, pós-resultado das eleições, vamos dizer assim, né? Ressaca pós-eleições, mas vamos lá. Bolsa de Valores e dólar. Bolsa de Valores, inclusive começando com a Bolsa de Valores. Resultados finais do mês de outubro de 2018 apontam alta de 10% nas ações negociadas, enquanto que o dólar, também em outubro de 2018, manteve um preço até elevado no começo, mas depois caiu 7,8%. Na semana passada fechou o dólar aí a 3,69, 3,67 por aí. Lembrando que alguns meses atrás o dólar chegou a bater a R$ 4,20, 4,10, 4,20. Agora, a grande pergunta que fica dentro dos analistas econômicos nacionais é o seguinte: seria reflexo das eleições? Uma espécie de otimismo dos investidores internacionais em relação ao resultado das eleições? A vitória do Jair Bolsonaro poderia estar alavancando essa mudança de humor do mercado? Isso é uma questão que pode ser pedida para você nos próximos concursos. É bem verdade que o dólar e o câmbio dólar, novamente, e a Bolsa de Valor, ela acaba oscilando de acordo com algumas ações do governo. Há uma relação totalmente intrínseca, interligada entre governo e ação governamental ou políticas econômicas que o governo vai implantar em relação à parte econômica. Isso interfere diretamente no resultado das negociações da Bolsa de Valor e no dólar. Mas o que a gente percebeu na semana passada, o que foi muito comentado na semana passada, foi essas indicações que o governo agora, o futuro governo, está dizendo, está declarando, inclusive de anúncios de pessoas do governo, que poderiam estar influenciando também, por exemplo, no mercado global, no mercado econômico nacional. Por exemplo, o dólar teve uma leve baixa e a Bolsa de Valor fechou, inclusive, na quinta-feira com alta de negociação após a indicação ou a afirmação, né, do juiz Sérgio Moro de que vai assumir o Ministério da Justiça. Essas questões podem ter alguma relação com o mercado? Fica a dúvida. Por isso eu coloquei até a interrogação aqui. Temos que continuar observando os movimentos, sabendo que os concursos provavelmente vão fazer uma análise da conjuntura econômica do país como um todo, às vezes pré-eleição e agora pós-eleição. Você tem que ficar antenado com isso. Pode acontecer de algumas ações do próximo governo influenciarem diretamente na elevação do dólar e na diminuição dos negócios da Bolsa. Também houve uma outra mudança, né? As ações da Petrobras voltaram a crescer e voltaram a dar lucro, e isso também é um indicativo de que o governo provavelmente vai ter algum tipo de margem de negociação com as ações da Bolsa, nas ações da Petrobras na Bolsa, para elevar isso e automaticamente gerar mais dividendos para o Brasil como um todo. Vamos continuar observando isso, porque isso pode ser alvo de questões para vocês no futuro. Tá legal? Outra notícia divulgada na semana passada, importantíssimo que você saiba dessa informação, que você tenha essa informação bem cristalizada na sua cabeça. Por quê? Números do IBGE fizeram uma análise em 10 anos sobre a questão da gravidez na adolescência e também a gravidez na maturidade feminina. Os números dizem o seguinte: na questão das mães adolescentes de 15 a 19 anos, houve uma queda de 24% no número de adolescentes grávidas de 2007 para 2017. Os números totais fecham o seguinte: em 2007 haviam 630 meninas adolescentes que estavam grávidas naquela época. Agora, em 2017, o número baixou para 476 mil, ou seja, uma queda de 24%. Ou uma diminuição da gravidez na adolescência. Em compensação, houve em mulheres acima dos 30 anos, um aumento de 34% na taxa de fertilidade, ou seja, nas taxas de gravidez de mulheres acima dos 30 anos. Enquanto elas eram, em 2007, 763 mil, hoje
passa de 1 milhão de mulheres grávidas acima dos 30 anos. O IBGE lançou esses números na semana passada, chamou muita atenção, inclusive por duas situações. No mesmo período, não houveram políticas nacionais em relação, de uma forma ostensiva, a combater a questão da gravidez na adolescência. O que houve foi um aumento, inclusive, de ações políticas de incentivar mulheres acima dos 30 anos a terem seus filhos, por mais exatamente que isso possa representar algum tipo de risco para a própria saúde feminina. Mas o que é interessante a gente analisar disso? Veja bem, menos meninas grávidas e mais mulheres acima dos 30 anos. Ou seja, as mulheres estão se planejando mais, estão dando ênfase para suas carreiras profissionais, estão tendo mais consciência em relação à gravidez precoce e estão caminhando exatamente para uma gravidez na maturidade, quando ela já está estável economicamente e quando ela ganhou exatamente esse empoderamento, esse direito de ser mãe, agora de forma planejada. Isso é interessante, essa mudança no comportamento, e isso pode ser alvo de pergunta. Como que essa mudança no comportamento feminino tem se notado nos últimos 10 anos. É algo a se analisar exatamente, porque nós tivemos um boom exatamente nos anos 90 de gravidez na adolescência, por conta exatamente de todos os fatores políticos e econômicos daquela situação e da falta de educação e de informação para essas meninas. Hoje a informação existe, está disponível exatamente para todo mundo nas redes sociais. Mas as mulheres acima dos 30 também engravidando indica exatamente um planejamento familiar muito mais equacionado, muito mais maduro em relação à mulher, e ela saber exatamente quando ela pode ou não engravidar. Esses números foram divulgados pelo IBGE e podem ser questionados a você nos futuros concursos, certinho? Âmbito agora internacional, infelizmente, números negativos em relação ao meio ambiente. O WTF notificou exatamente uma alta na mortalidade de animais silvestres. Em 44 anos, 60% das espécies silvestres foram extintas, morreram. Um número alarmante. Em 44 anos, o avanço exatamente do estilo de vida do ser humano, poluição, lixo, inclusive jogado nos oceanos, fez com que 60% das espécies silvestres deixassem de existir. São espécies quase inteiras foram condenadas à extinção simplesmente por conta da razão do estilo de vida do ser humano, da forma como que a gente lida com o tratamento do lixo e como que o lixo afeta diretamente na natureza. Esses números, inclusive, que foram divulgados pelo WTF, né, a World... É uma organização internacional que cuida exatamente sobre os animais, WWF, se eu falei errado, WWF, que cuida dos animais como um todo, ela divulga essas informações de tempos em tempos e sempre, inclusive, denunciando principalmente a poluição marítima, a inclusão, inclusive, de plástico dentro dos animais, dentro de animais aquáticos. A descoberta, por exemplo, de células plásticas envolvidas, inclusive, dentro de corpos de animais que foram pescados ou seres aquáticos como um todo. A mistura desse híbrido está gerando, inclusive, animais que não conseguem se desenvolver da forma correta dentro dos oceanos. Agora, veja, infelizmente, essa geração consumista desenfreada que nós estamos tendo, os índices altíssimos de não limpeza dos oceanos, ou o julgamento, o despejo de detrimentos de poluição inteiros no oceano, podem, infelizmente, influenciar na vida dos corais, nos animais aquáticos como um todo, na natureza, no ciclo biológico como um todo. Não precisamos nem se lembrar o que aconteceu no Brasil em 2015, que a gente vai falar, inclusive, no vídeo de semana que vem, sobre Mariana. O impacto, inclusive, do fundo da barragem, do rompimento da barragem do Fundão, que jogou detritos no meio do oceano por milhas e milhas náuticas para dentro. A influência dessa poluição gerada dentro dos oceanos. Isso foi extremamente divulgado pela imprensa e até hoje dá impacto exatamente no ciclo marinho como um todo na costa marítima brasileira. É algo para a gente continuar prestando atenção e sabendo que isso vai ser cobrado de você no futuro.
Última das notícias dos ramos internacionais que a gente pode chamar bastante atenção é que a ministra Angela Merkel, primeira-ministra da Alemanha, declarou na semana passada que não deve concorrer à reeleição mais ao cargo de primeira-ministra a partir do ano de 2021. Ela, no final desse ano, ela entrega o cargo dentro do Partido Conservador, ela não é mais presidente do Partido Conservador no final desse ano, e em 2021 ela abre mão de concorrer à reeleição e vai abrir espaço para uma nova liderança na Alemanha. Angela Merkel, dentro do âmbito, dentro do conglomerado de líderes da Europa, é uma expressiva liderança, primeiro, feminina, segundo, de uma economia, de uma das principais economias da Europa, e uma pessoa com uma personalidade muito forte, que declarava muito bem os seus posicionamentos políticos internacionais diante da nação alemã. Algumas coisas que a gente pode marcar como o legado de Angela Merkel, por exemplo, combate extremo à xenofobia, ou seja, a repulsa que os alemães tinham em relação aos estrangeiros. Depois, um acolhimento total dos refugiados, principalmente depois da crise na Síria, e os refugiados sírios entre 2016 e 2017. Angela Merkel também foi responsável por uma continuidade do governo alemão, quando ela pegou, de desnuclearização da energia da Alemanha. Ela fechou, se eu não me engano, acho que eram 17 usinas energéticas, ela fechou 8 dessas usinas, planejando inclusive que a Alemanha até 2050 seja autossuficiente na questão da energia por conta de meios e energias renováveis. Ou seja, a Angela Merkel deixa o cenário de uma certa forma agora, a partir de 2021, anunciado semana passada, e ela deixa esse espaço de liderança para novas lideranças alemãs que vão agora na esteira de um movimento exatamente de mudança talvez europeia que vai entrar no lugar dela, mas que já anuncia, como a política ela é diferente, né? A pessoa anuncia que não vai concorrer à eleição anos antes, pelo menos 3 anos antes daquilo acontecer. Então é algo para a gente continuar observando, para a gente continuar estudando, tá ok? Bom, por enquanto foi só isso, bastante coisa essa semana. A gente agradece muito e dizendo para você clicar no sininho mais uma vez, compartilhar esse vídeo, curtir, participar das nossas redes sociais e sempre que puder agendar, assistir esses vídeos e dizer o que vocês estão achando, tá ok? Um grande abraço pessoal, até semana que vem, até mais.